Estamos na campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Naquele mesmo ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Entre em 2011 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes colheitas. Campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2011. E semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Sente-se, por gentileza, por favor. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Reis. Primeiro a Reis. XIX, nós vamos do 1 ao 15. Primeiro a Reis 19, 1 até o 15. Amém? Já achamos? Ok. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beersheba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me.
O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava. Me desculpe, depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria e depois continua. Ok. Baixe um pouco a Bíblia. Se você ler no capítulo 18, você vai ver um homem completamente diferente deste aqui. É uma outra pessoa. Uma pessoa muito, mas muito diferente. Você encontra um homem no Monte Carmelo, desafiando 450 profetas de Baal, fazendo todos eles de tolos, zombando, rindo, cheio de coragem, de determinação. Você encontra este homem invocando a Deus e fazendo fogo descer do céu. Você encontra este homem matando os 450 profetas. Você o encontra no monte, orando para chover, fazendo chover. Depois voando. Porque ele saiu depois de Acabe e chegou primeiro. É uma outra pessoa. Um homem forte, determinado, movido por um espírito forte. E de repente, chega uma ameaça de uma mulher que perto do que ele tinha vivido, era uma coisa muito insignificante. Jezabel tinha uma força, mas não toda essa força. Ele tinha vencido coisas infinitamente superiores. Deus tinha sido com ele. Deus não tinha deixado e não iria deixar agora. Mas penso que aquelas coisas que acontecem com a gente, você vai lutando, e tem um momento que você fica esgotado. Você está exausto, bate um estresse, e você permite um desequilíbrio na tua vida. Acontece. O diabo te pega naquele momento de estresse, de esgotamento. Você está cansado, batalhou com muitas coisas, enfrentou muitas coisas. Você está vulnerável. E ele lança seus dardos. Os dardos que a Bíblia fala. E ele consegue atingir você. Com uma coisa infinitamente inferior a tudo que você já tem vivido. Você já superou e passou por inúmeras situações difíceis, grandes, complicadas. E de repente, uma coisa tão pequena pode te fazer abater, se entregar e falar coisas que não parecem ser a mesma pessoa. Cadê o sujeito que estava lá no Monte Carmelo, cheio de poder, força, determinação, ousadia, desafiando os profetas, sozinho, um homem sozinho, o único profeta de Deus, desafiando 450. Onde está esse homem? Que chega uma ameaça de uma mulher, e ele simplesmente
para debaixo de uma árvore e começa a orar, mas não orar dizendo, ó Deus, obrigado porque foi comigo. Ó Deus, eu sou melhor do que os meus antepassados. Eu quero morrer. Chega, Deus, não dá mais. Eu quero a morte. Eu quero a morte, chega. Cai e dorme. Extremamente deprimido, entregue a um sentimento de derrota. Você olha e diz, mas não é a mesma pessoa. Como pode aquele homem do capítulo 18 ser o mesmo, orando, do capítulo 18, orando, invocando a Deus, restaurando o altar, matando pessoalmente 450 profetas de Baal, ele matou. Agora com medo da ameaça de uma mulher, pedindo a morte, se deita, chora, pede a morte, acabou tudo. Tão deprimido que dorme. O anjo vem, acorda, Elias. Vem comer. Está lá o pão, a água. O pão é a palavra, a água é o espírito. Ele se alimenta. Pão quente. Caminha 40 dias. De repente, entra numa caverna e lá fica de novo. Deus vem e fala com ele, Elias, o que é que você está fazendo aí? Os israelitas te deixaram. Só sobrou eu. Mataram todos, agora querem matar a mim também. Elias, eu vou passar. Veio um terremoto, veio uma tempestade, veio um terremoto, mas o senhor não estava naquilo. Mas quando veio o fogo, ele estava no fogo. O senhor queria que ele reconhecesse a presença dele. Eu estou aqui. Ele ainda sai devagarzinho, bem perto assim na entrada da caverna, se cobre. O senhor torna a falar, Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele torna a repetir, os israelitas te deixaram, mataram os profetas, agora querem me matar também. Elias, volta pelo caminho que você veio, porque ainda tenho obra com você. Você vai ungir o rei tal e etc e tal. Volta pelo caminho que você veio. Você não vê Deus estimulando, alimentando a sua autopiedade. Ele se colocou como uma vítima. Deus não estimulou, não alimentou aquilo. Deus o alimentou, Deus o impulsionou, Deus não deixou ele na caverna, Deus não deixou ele dormindo, Deus não deixou ele acomodado, Deus não permitiu que ele se entregasse. Mas ele queria se entregar. E você vê que quando a pessoa abre a porta para o diabo entrar, para uma seta diabólica entrar, você vê que ele se alimentou, caminhou 40 dias, depois ele caiu de novo. Porque aquele mal estava lá. Ele deixou entrar. Ele permitiu que naquele momento, o mal, aquele dardo o atingisse. Ele foi atingido. E aquilo ficou lá. Ele até caminhou, de repente, olha ele aqui. É o que acontece com muita gente. Ele recebe a palavra, o Espírito Santo o alimenta. Daqui a pouco ele está caindo de novo. Ele está se abatendo de novo. Porque aquele mal entrou. E a pessoa tem que botar aquilo para correr de vez da vida dele. Mas voltando. O sujeito que tinha vencido tantas coisas, agora está entregue. Por causa de uma situação tão insignificante. Você abre para a tua vida e aí você entende. Quantos de nós já vencemos inúmeras situações? Não pequenas,
situações grandes, de peso, difíceis. Atingimos coisas importantes. Vencemos tantas batalhas. De repente, somos atacados. Vem uma má notícia. Vem uma situação que, se a gente medir, é bem inferior a tudo que nós já vencemos. Mas a pessoa desmorona. Ela permite. Muitas vezes o diabo, ele espera aquele momento em que a pessoa está vulnerável. Então ela está cansada, está esgotada. Né? Talvez trabalhou muito, batalhou muito, muitas coisas aconteceram. E ele permite, e ela está mais sensível. E ele vem e lança seu dardo. E pega a pessoa de jeito. E a pessoa reage muito mal. O sujeito tão forte do capítulo 18 é uma pessoa sem nenhuma admiração. Quem admiraria esse homem? Cheio de medo de Jezabel, fugindo para o deserto, caindo em depressão, entrando dentro de uma caverna, não querendo sair. Quantas vezes o diabo trabalha para tirar a pessoa do propósito? Quantas? A Jezabel não ajudou ele em nada no ministério dele, mas estava matando toda a sua força, e estava atrapalhando e impedindo ele de seguir, ele estava deixando. Ela não ajudou ele em nada. E isso é o que acontece na vida de muitos. Muitas vezes a pessoa permite que pessoas que nunca ajudaram ele em nada, atrapalhar ele continuar. Impedi-lo de continuar. Ah, não dá mais, não aguento, mais essa. Quantas vezes a pessoa venceu batalhas, guerras, adversidades, coisas N. De repente ela se depara com algo tão menor. Ela se abate, ela se entrega, ela se chateia, ela se magoa. Agora não dá mais para continuar. Não dá mais para seguir. Eu não consigo, eu não dou conta. Mas chegou até aqui. Eu vim até aqui, meu Deus. Ele foi tão longe. E agora está entregue. Completamente entregue. Caído debaixo de um pé de giesta, pedindo a morte. Acaba de comer, caminha um tempo, cai de novo, se esconde numa caverna. Quantas pessoas que têm permitido esse espírito? Quantos que têm permitido que a tristeza, a depressão, o desânimo, a falta de vontade de seguir, de continuar, domine por causa de uma má notícia, por causa de uma chateação, por causa de alguma coisa que veio, uma perseguição, eu sei lá o quê. Quantos que entraram em uma caverna, se enclausuraram, se esconderam, estão se escondendo, e o Senhor está falando, tire, saia para fora, saia. Vamos lutar, vamos enfrentar. Não, eu não dou conta, Senhor. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu chego, eu não quero mais. Eu já encontrei gente com menos de 20 anos, mais 20 anos, mais de 40, e assim por diante. Entregue, após ter vivido tantas outras situações importantes, terem vencido, terem visto a mão de Deus. E de repente, uma vez eu peguei uma moça, ela não tinha 20 anos. Eu quero morrer. A vida não tem sentido. Porque tinha tido uma desilusão amorosa. Eu quero morrer. A vida não tem sentido para mim. Minha filha, você tem tanto que viver ainda?
aguento mais. Quantas pessoas que estão agindo bem diferente daquilo que Deus espera. E nós precisamos ter essa atenção. Nós precisamos manter o espírito em todo o tempo. É muito fácil o diabo nos pegar. É muito fácil você ser atingido por ele. De repente você teve um dia ruim, você está mais cansado, mais cansada, viveu alguns estresses, e aquele cansaço, aquele esgotamento do dia, faz com que você fique vulnerável. O diabo se aproveita, lança o seu dardo, pega você. Talvez várias pessoas fizeram elogios, levantaram, falaram coisas boas a teu respeito. De repente, você fica sabendo que alguém fez uma crítica. Tudo aquilo que falaram de bom desaparece, só tem peso agora a crítica. Talvez tantas coisas bacanas você fez, venceu em Deus, e a hora que falta uma coisinha de nada para você atingir um outro nível, obter um outro resultado, chegar onde você quer, você se depara com um obstáculo, olha o diabo te abatendo. Olha você se entregando. Após ter vivido coisas tão maiores, tão importantes, por causa de uma coisa pequenininha, você está chateado, está chateada, está se magoando, está se abatendo, está ferindo pessoas, está sem força, está perdendo a força. Entende? Quantos que após terem caminhado tanto, terem vencido tantas coisas, o diabo os pega nas mínimas coisas. Ele pode pegar, isso aqui é mínimo. Se você medir tudo que Elias viveu, isso aqui não é nada. A ameaça de Jezabel não era nada. Se alguém quiser dizer, não, é a ameaça da Jezabel, que Jezabel, ele tinha enfrentado coisas infinitamente superiores. Se Deus quisesse, que se Deus fosse permitir que ele perecesse, teria permitido lá no Monte Carmelo, que tinha 450 profetas contra ele. 400. Ele viu a glória de Deus de todas as maneiras, como muitos aqui têm visto a glória de Deus de várias maneiras, e agora se depara com algo, olha aí, chateado. O diabo pode nos pegar quando a gente menos espera. Quando menos espera. Nas coisas mais insignificantes. Eu vou fazer você rir um pouco. Quer rir um pouquinho? Quem procura acha, não acha? Então tem que procurar coisa boa. Eu, quando estava finalizando 2010, coisa de mulher que está aqui sabe. Eu falei assim, acho que vou deixar um pouquinho mais claras as pontas do meu cabelo. Já está rindo, né? Você sabe onde isso vai terminar. Não sabe. Você vai ver ainda. Aí, quando entrou em janeiro, eu falei, quer saber? Tenho muita ocupação e eu não tenho tempo de ficar muito tempo perdendo com o cabelo. Aí chegou essa semana passada, eu falei, a hora que eu tiver um tempinho, eu vou voltar, vou passar
a tinta que eu sempre passo, há anos, que eu uso há anos a mesma cor. Falei, vou passar mesmo, acabou, vou seguir e tal. Muita ocupação, muita coisa, isso dá muito trabalho. Falei, deixa isso para lá. Aí venho aqui na segunda-feira. O que eu preguei na segunda-feira? Quem estava aqui na segunda-feira? Qual foi a palavra de segunda? Hã? Escalar o rochedo, enfrentar os filisteus. Hã? Então, puxa vida. Aqui, eu mostrei a você pelo Espírito Santo que nós podemos fazer. Como eu tenho uma vida muito corrida, muitas coisas eu tenho que fazer depois que eu termino o culto, quando dá. Porque o meu dia realmente, eu tenho muitas coisas, é bem puxado o meu dia a dia. E eu pego e falo para a minha secretária. A minha secretária, ela é uma bênção. Um dia eu fui fazer um pão e eu tempero o pão. Quando eu vou provar a massa está doce. Porque no lugar do sal ela tinha posto o açúcar. E eu falei, vai buscar a minha tinta. Deixa preparado para mim. Quando terminar o culto, eu tenho trabalho. Enquanto faz o efeito do negócio aí, eu vou trabalhando, porque eu vou ficar no escritório mesmo. Ok. Tal coisa, passei, estou lá numa boa, fazendo minhas ocupações, esperando dar o tempo. Vou lavar. É isso aqui, ó. A criatura me garante que era a cor que eu tinha pedido, de sempre. E eu, na minha correria, confiei e não conferi. E aqui estou eu. Só que aí ia até a manchete no dia seguinte. Bispo assassina a secretária. Porque eu disse, eu vou matar a Thalita. Eu fiquei até 4 horas da manhã não sabendo o que eu ia fazer. Eu tenho que gravar amanhã, meu Deus. Olha minhas sobrancelhas pretas com esse cabelo desse jeito. Bom, respira. Liguei para minha nora, 4 horas da manhã. Falei para ela, Jéssica, vem cá um pouquinho. A Jéssica, quando aparece na porta, faz assim. Eu falei, é grave mesmo. É grave mesmo. É pior do que eu imaginava. Ah lá, ela está rindo lá. É verdade. Eu falei, calma. Jéssica, não, a senhora está loira. Falei, não sabia. Bom, mas então tudo bem, respira, está tudo bem, de manhã você passa uma outra tinta, tudo terá jeito. Quando eu levanto, estou com uma alergia terrível aqui, vi que eu não podia fazer uma outra tinta aqui em cima, que eu ia zangar com o negócio. E eu fiquei muito chateada. Eu fiquei chateada porque eu tenho uma imagem, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer. O que é que eu vou fazer, meu Deus? Você vai dizer, bispo, mas por isso, pois é. Pois é. Eu fiquei muito chateada. Mas eu fiquei tão chateada que eu queria pegar na garganta da Thalita. Ninguém aparecia na minha frente. Eu, por favor. De repente, eu ali parada dizendo, meu Deus. Mas, meu Deus, agora e essa alergia? Como é que eu mudo isso aqui? Deus falou ao meu coração, você está parecendo Elias quando recebeu a ameaça de Jezabel. Aí, meu entendimento voltou. Eu comecei a rir da situação. Pedia perdão a Deus. E voltei ao meu estado normal. Falei, ok, já foi. Pronto, já olhei. Comecei até a achar que dava para ficar. Chamei a Thalita, que aí eu já estava bem, não iria assassiná-la após isso, já estava em estado normal. Thalita, você tem certeza, minha filha, criatura de Deus, que você conferiu a ti? Sim, é isso. Não, então deixa. Está tudo bem. Tudo bem, deixa quieto.
acabado de pregar a você, ensinar escalho, rochedo, em frente aos filisteus. E uma tinta errada mexeu com o meu humor e me desequilibrou. Não era a mesma pessoa. Não era. Não era a mesma. Bispo, mas isso é uma coisa tão pequena, ok. Mas perto do que Elias tinha vivido, a ameaça de Jezabel também era uma coisa muito, muito, muito pequena. Muito insignificante. E de repente uma pessoa equilibrada, cheia de força, cheia de poder, toda segura, se torna um nada, chateada, abatida. Como é que eu vou fazer? Eu sei lá o quê. Quando Deus falou comigo, o meu raciocínio, o meu entendimento voltou, que loucura. Para, respira. Não é isso. Mas muitos de nós, no dia a dia, que nós somos atacados. No dia a dia, com as coisas mais insignificantes, de repente estão nos abatendo e fazendo com que falemos besteira, reagimos mal, lamentamos, choramos. Elias entrou numa depressão profunda, porque Jezabel ameaçou ele de morte. Mas ele matou 450 profetas de Baal. O que Jezabel poderia fazer contra ele, o homem que matou sozinho 450 profetas de Baal? Você entende isso? Quantas guerras nós vencemos e às vezes o diabo nos pega numa coisinha tão, mas tão pequena, insignificante, sem sentido algum. E a gente coloca aquilo como o fim do mundo. Como o fim do mundo. Para mim, eu já não podia tirar a cara para fora de casa. Eu usei essa expressão. Como é que eu vou gravar? Como é que eu vou fazer o culto quarta-feira? Meu Deus, meu Deus. Isso é para mostrar a você que um homem tão incrível como Elias foi atingido por uma coisa tão pequena. Às vezes nós reagimos tão bem com coisas tão grandes. É uma força. E o diabo nos pega e nos abate, nos chateia. Nos leva ao desequilíbrio. Por causa de coisas tão insignificantes. Compreende isso ou não? Tão insignificante. Aí você abre para a tua vida. Eu fui a tinta do cabelo. Agora você, não sei. Não sei, cada um de nós. É uma situação no trânsito, uma situação no trabalho, é uma crítica que veio, coisas, sei lá o quê, que são tão pequenas, perto de tantas outras coisas que temos vencido, e Deus tem sido conosco. Deus tem sido conosco. Mas o que acontece? A mesma coisa. Eu venho num ritmo acelerado, estava esgotada, cansada, já fui tentar resolver uma questão para já não ter nem dor de cabeça. Eu tenho que viajar agora mesmo. Vou todo ano para Israel na campanha. Eu não quero, vou adiantando. Deus sabe quantas coisas tenho que fazer. Aquilo me chateou. Quantas coisas que de repente acontecem diferente do que nós esperávamos. E nos chateia profundamente, e nos desequilibra, nos descontrola, nos faz ter atitudes que uma pessoa cheia do poder de Deus não teria. Porque um homem cheio do poder de Deus ia pedir a morte. Ia se deitar debaixo de uma árvore, eu quero morrer. Vai se esconder dentro de uma caverna. Não.
O homem que orou e fez chover? O homem que voou? O homem que enfrentou 450 profetas de Baal e matou a todos eles? Hã? Isso entra? Faz você pensar? Move o teu espírito? É assim que tem que ser. O diabo está sempre buscando um momento para nos pegar. E de repente nos fazer reagir com desequilíbrio. Olha o desequilíbrio. Uma hora no monte, outra hora dentro de uma caverna. Isso tem sentido? Não. Outro dia, você estava lá, enfrentou coisas tão grandes. Deus foi com você. Agora, de repente, uma coisinha, sei lá o quê, está te chateando, te estressando, te fazendo falar coisas que você não devia. Talvez você tenha estado cansado também, esgotado, etc. Vamos ter que trabalhar isso, porque se o diabo está nos pegando aí, não vamos deixar. E aí ele lança, é agora eu pego ele. Agora eu pego. Agora eu pego. E pegou. E pega. Pegou o Elias no momento que ele estava vulnerável. E o diabo espera aquele momento em que você talvez está mais cansado, vulnerável, e de repente, ó a perda do equilíbrio. Ó o desequilíbrio. Ó a pessoa fazendo escolhas erradas, falando besteira, tomando uma direção errada. Meu Deus, Elias tomou uma direção tão errada, andou na direção oposta. E Deus parou e disse, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, mataram os profetas, estão querendo me matar. O povo não quer saber de nada. Elias, volta pelo caminho que você veio, rapaz. Deus não nos quer com ladainhas. Deus não permitiu que ele ficasse ali lambendo as suas feridas. O Senhor em nenhum momento disse, você tem razão, Elias, judiação de você. Não. O que é que você está fazendo aí? Sai daí. Volta pelo caminho que você veio. É isso que Deus espera de nós. Porque às vezes, no momento de chateação, nós tomamos a direção errada. Ele tomou a direção errada que ele foi parar em Horebe. O Senhor disse, volta pelo caminho que você veio. Passou 40 dias caminhando na direção errada. Então, a mesma coisa. Se você no momento de chateação, sei lá o quê, o diabo te descontrolou, você permitiu e você tomou a direção errada, volta pelo caminho que você veio. Se posiciona. A Jezabel não ajudou ele em nada, mas estava contribuindo para ele poder sair do propósito. Não permita que o diabo, que só luta para te atrapalhar, tire você do propósito de Deus. Pessoas usadas pelo mal, tire você do propósito de Deus. Situações que vêm sobre você, tire você do propósito de Deus. Não deixe o diabo tirá-lo do propósito que Deus tem para você. No nome de Jesus. Amém.